Então, pessoal, estarei baseado na cosmovisão cristã, relacionando os temas do canal, em relação à Bíblia também, em relação a uma teoria, de uma visão de mundo cristã, que, a partir do que a Bíblia nos apresenta, simplesmente interpretamos o objeto que é a realidade. A Bíblia nos dá a teoria, nos dá conselhos para a prática, então interpretamos e tentamos praticar aquilo que ela nos diz. E essa cosmovisão cristã, baseada principalmente na cosmovisão reformada, da qual eu sigo, também servirá para diversos evangélicos e também diversos cristãos que têm a Bíblia como livro-texto. E, especialmente, irei tratar sobre o episódio 147 do anime One Piece. Esse episódio tem o título da seguinte forma: A Grandeza de um Pirata. Um sonhador, um pirata que fala dos seus sonhos e o rei da exploração. Esse episódio, ele apresenta o contato entre o líder dos piratas, que buscam o personagem principal do One Piece, que seria o Luffy. Pelo menos um dos personagens principais, depende do que você pensa sobre esse anime. E ele se encontra com um Bellamy, que seria um opositor, um antagonista muito interessante para toda a trama. Dentro de todas as temporadas que eu já assisti até agora desse anime, esse episódio me chamou muita atenção e ficou não só me chamando a atenção, mas as ideias apresentadas nele me fizeram pensar sobre isso e ficar pensando sobre isso em vários momentos do dia, me fez até revisar esse episódio hoje mesmo. E acontecem coisas muito interessantes. Primeiro vamos falar um pouco sobre cosmovisão cristã. O exercício que queremos fazer na cosmovisão cristã neste canal é o de rejeitar aquilo que é totalmente ruim, seja violências, brigas, o uso de substâncias inapropriadas, a questão de imagens e vídeos adultos. Isso não dá para aproveitar em nada o conteúdo. O máximo que podemos fazer com essas questões é construirmos um discurso, uma narrativa, um ensino bíblico para que as pessoas prefiram a alegria em Cristo e as promessas em Cristo do que os enganos que essas coisas perniciosas promovem e fazem. Tem também o exercício de resgatar, pegar uma obra que tem essas características ruins, você excluir as ruins e tentar absorver algumas coisas boas. E tem a atitude de receber, que você recebe a influência e recebe os materiais que realmente estão de acordo com a cosmovisão cristã. Esses são 3 exercícios interessantes a serem feitos. Primeiro, esse episódio, 147, anterior ao 146, é fundamental para essa narrativa, porque segue os passos de que eles percorrem para chegar ao episódio 147. No 147, começamos dentro de um bar e acontece que a discussão é em torno de que Luffy e Zoro estavam procurando informações sobre a Ilha do Céu, que eles estão à procura. E já que eles não chegaram nela e nem sabem que ela existe, eles procuram informações e isso seria um objetivo, um sonho. E o sonho dele é ser rei dos piratas, o sonho dele é chegar a essa ilha, dentro desse sonho tem o percurso de chegar a essa ilha. Só que este pirata chamado Bellamy, ele é totalmente contra essa ideia de sonho. Ele quer viver o agora, ele quer ser um pirata que pratica o mal e quer só o seu próprio benefício e acaba com todas as coisas e ele não tem opositor e pessoa para lutar contra ele. Nisso tudo, eles fazem chacota do personagem do Luffy e do Zoro, porque eles são sonhadores, porque eles vivem de acordo com a tradição antiga dos piratas que eles seguiam. E então acontece que o Luffy e o Zoro, principalmente o Luffy, por seu capitão, ele disse que o Zoro não deveria lutar, e não foi uma questão de força, talvez eles se colocam porque eles são espancados duramente por aqueles outros piratas,
Possivelmente ele fez aquilo para não só, provavelmente para pensar ou uma crise, pensar a respeito do seu sonho, e de forma a mostrar que, provavelmente mostrar que o sonho dele é tão grande, tão real, e ele luta tanto por esse sonho, que nenhum espancamento pode detê-lo ou fazê-lo duvidar ao ponto de deixar este grande sonho que ele tem. Além dessa questão do sonho e de um desencanto com o sonho, uma questão de o Bellamy é apegado à realidade, apegado a questão e até o episódio provavelmente fala dele, o rei da exploração, aquele que faz da realidade o mais mal possível para o seu próprio benefício. E o outro que tenta buscar um ideal, uma ideia de um tesouro, de um sonho. Mas não é só aí. Não é só isso. Também eu gostaria do enfoque com a personagem Nami. Porque essa personagem feminina, logo após esse episódio, eles vão para o barco e tentam se recuperar daquelas feridas. Muito trabalho para o médico da tripulação, que é o Chopper. E comentários começam a surgir sobre aquela situação. O Sop, depois de ver a Nami, veja bem, a Nami, ela não foi espancada. O Zoro e o Luffy estavam tranquilos, se recuperando das suas feridas, do espancamento. Mas a Nami, ela está muito estressada. Está estressada ao ponto de até agredir ao Sop. E o Sop até diz assim, eu não sei por que ela está assim. A tripulação se pergunta por que ela está assim. Não sabemos, porque ela não foi espancada, mas mesmo assim ela está assim. E minha proposta seria que ela estava tão injuriada, por quê? Porque ela não fez a vontade dela. Ela estava com aquela raiva toda porque ela não fez a vontade dela. E aí tem a terceira personagem, que é a questão da Nico Robin. A Robin, ela chega no navio tranquila e ela foi a única que conseguiu absorver informações pertinentes e consistentes e traz um mapa. E veja bem, me parece que a vida da Nico Robin, devido ao seu passado dificultoso e complicado, ela não só tem feridas, como é dito em alguns episódios, mas ela também é apegada a uma vida reflexiva, de busca de sua própria identidade, de seus próprios sonhos, busca de ser, diria assim. E algumas coisas são interessantes a serem pensadas, porque, por exemplo, qual é o nosso principal objetivo de vida? Primeiro, Luffy e Zoro. Qual é o nosso principal objetivo de vida? Com o que gastamos mais tempo? Será que o que dizemos ser a nossa maior riqueza da nossa vida está apegada com a nossa prática? Para nós evangélicos e cristãos, nossa maior riqueza deve ser Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Mas será que a nossa vida prática tem a ver, confirma essa questão para nós? A primeira questão. Segunda, será que nosso coração está apegado a amar, a ter um tesouro sobre coisas tão fúteis, como a Nami tinha da ideia da ilha, ou mesmo do tesouro, porque ela quer ficar rica, né? Uma questão até de avareza aí. Então, será que a nossa ira está afundada porque nós, vez ou outra, nos iramos ou temos impaciência? Será que a nossa ira está fincada na questão de termos o tesouro não em Cristo, e sim em coisas, em tesouros, em pessoas? Será que a nossa ira está baseada nisso? E terceiro, sobre sobre a Nico Robin, a que nós estamos caminhando mais? Nós já achamos nosso objetivo de vida? Nós já paramos para pensar sobre nós mesmos, para avaliar as Escrituras, para vermos em como temos andado, se temos andado num caminho que para nós parece justo é caminho de morte, ou se temos andado no caminho justo que leva à vida do Senhor Jesus Cristo, se temos tomado cuidado com as preocupações da vida, com a impaciência, com a raiva, com a ira, que são questões difíceis e que podem ter consequências terríveis, ou se temos percorrido a vida, andado sem pensar em nada disso, vamos viver a vida e isso não importa, pouco importa.
Então, vamos parar para pensar nisso. Vamos parar para pensar em ver uma vida mais plena e para que nós que somos cristãos, crermos em Cristo verdadeiramente e a nossa fé afetar a nossa prática. Porque esses são assuntos que sempre temos que levar em conta. E esse episódio, nossa, foi muito bom e com certeza vou passar muito tempo pensando sobre ele ainda. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.